Hoje nós temos uma palestra muito legal para falar sobre resiliência em ação. São estratégias visionárias na gestão de pessoas para navegar a mudança com impacto. Qual é a nossa intenção do dia de hoje? Eu quero mostrar para vocês como é que cultiva a resiliência no ambiente de trabalho e que essa é uma habilidade extremamente importante para os dias de hoje. E aí, para a gente começar essa história toda, vamos entender qual é o mundo que a gente está vivendo, entender um pouco do contexto. Então, a primeira coisa é, nós estamos com excesso de estímulos, não preciso nem falar, né? A quantidade de informação e etc. que a gente tem hoje é enorme. Só para vocês terem uma noção, trazer alguns dados aqui de algumas pesquisas, algumas delas, não vou dizer que é uma ciência maravilhosa como essa aqui, né? Foi feita, acho que, se não me engano, na década passada, mas ainda é muito boa, e que os cientistas notaram que a nossa atenção, nosso espaço de atenção, caiu muito. Hoje está menor que a de um peixe de aquário, chegando a 8 segundos. Óbvio, né? A gente veio treinando a nossa mente, vai ficar pulando de uma coisa para outra, a gente não consegue hoje prestar atenção por muito tempo em um único ponto. Além disso, uma pessoa normal hoje toca em média no celular 2.617 vezes. Olha só que coisa, a gente ficou dependente deste aparelho. E ele chama a nossa atenção o tempo inteiro. Além disso, como eu disse antes, né, o volume de informação é absurdo. Hoje a gente recebe 200 vezes mais informações do que há 24 anos atrás. Isso significa que esse volume acaba estressando a gente, levando para um estado de cansaço que nós não conseguimos suportar como antes suportávamos. E aí, óbvio, menos saúde mental. Você, assim como outras pessoas que talvez você conheça, não percebeu que a saúde mental caiu muito, em especial logo depois da pandemia? A gente realmente viveu um período bem complexo quando estávamos isolados, dando aquela dica de que efetivamente nós precisamos das outras pessoas para que a gente possa ter saúde. Mas ao mesmo tempo temos uma boa notícia. Embora esses números tenham piorado muito, depressão, ansiedade e em especial o burnout, a gente tem boas notícias, né? Esses números nos últimos 2 anos, depois que a pandemia acabou, eles vieram caindo, em especial o do burnout mesmo, né? Então muitos casos diminuíram, mas ainda as empresas precisam investir mais na saúde mental, em especial naquilo que vai gerar a resiliência para o dia a dia. Tá? A gente está com mais dependência tecnológica, ajuda a gente e ao mesmo tempo faz com que a gente se torne extremamente dependente, porque a gente é preguiçoso, nós não queremos gastar energia e a gente depende dessas coisas todas ali. Só que a gente também redescobriu o contato humano, embora tenha muita tecnologia, aquela coisa toda, né? Depois da pandemia, saímos do isolamento, percebemos o quanto é importante a gente ter o contato com outras pessoas e como isso nos faz bem. Além disso, mudanças de hábitos. Não preciso nem falar, né? Mudança de hábitos. A gente está mudando de hábito o tempo inteiro. Pega compras, por exemplo. Muita gente passou a comprar online e receber em casa, muito mais fácil, não é mesmo? Como é que a gente pode desenvolver a resiliência necessária para a gente vencer os obstáculos deste mundo moderno? O que é isso? Tá aqui a definição. Significa a capacidade do cérebro de se adaptar e se recuperar de adversidades ou estressores. E essa aqui é importante, gente, retornando ao seu estado normal de funcionamento, que muitas vezes a gente perdeu. Qual é o estado normal de funcionamento do nosso cérebro? O que acontece? O estresse normal do dia a dia, ele não é ruim. Ele, inclusive, é bom, porque ajuda a gente a focar, ajuda a gente a manter energia para poder prestar atenção, fazer aquilo que precisa fazer. E uma vez que o obstáculo foi-se, ou o desafio foi embora, a gente volta ao normal. Então isso aí tá ok. O problema é quando ele não volta, certo? Ele acumula a química do estresse no corpo, o estresse crônico, e o seu corpo fala para você assim, olha, você está com excesso de cortisol. Aí o que acontece? Ele vai tirar isso de você, em especial o cortisol nesse caso. Só que esse é o hormônio que você precisa para acordar, prestar atenção, e aí a gente realmente fica bem mal, ou seja, tem perda de memória, não consegue ter energia para fazer as coisas, consegue acordar direito. Então é uma situação bem ruim e eleva, obviamente, à morte de neurônios, isso é comprovado pela neurociência, e em casos extremos pode levar até a morte. Então é muito sério. Tá? Então vamos lá, vamos entender o que é a saúde emocional e por que ela está ligada com a resiliência. Então aqui eu tenho 2 coisas que acontecem no trabalho. O trabalho pode ser dividido em 2 partes, né? Tudo que é agenda funcional, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer, a planilha que eu tenho que gerar, as reuniões, as vendas que eu tenho que ir atrás, como é que está a questão da visão da empresa para o futuro, o que eu tenho que fazer, etc. Isso a gente já sabe, claramente, tá lá. Tá nos nossos e-mails, tá nas planilhas, tá em tudo ali. Só que embaixo disso tem a tal da agenda emocional, que eu vou falar para vocês assim, é o que acontece, quando eu faço uma planilha, por exemplo, me pediram algo, como é que eu tô me sentindo? Será que eu me sinto reconhecido?
será que aquilo realmente faz parte do meu processo de crescimento na empresa? Será que eu me sinto crescendo lá dentro? Como é que aquilo está funcionando? Então, essa agenda emocional acontece o tempo todo e ela é muito poderosa, tá? Então, às vezes você vê em união do grupo, assim, fazer um team building ou coisas do gênero, e que você percebe que alguma coisa está acontecendo ali, né? Que alguma coisa está debaixo do tapete, algum conflito existe, mas não foi tratado. E tudo isso impacta no trabalho. A gente vê isso também quando empresas querem adotar, por exemplo, inteligência artificial ou algum tipo de tecnologia nova e encontram uma grande resistência no trabalho, não sabe por quê. Porque as pessoas estão com medo, elas não sabem se vão perder o emprego, certo? Não sabem o que vai acontecer, então essa incerteza é a agenda emocional. Se você não tratar isso, você não consegue fazer alguma tecnologia funcionar ou alguma coisa nova acontecer, certo? E toda vez que você põe para lutar a agenda emocional versus a agenda funcional, de 10 lutas que acontecem, eu vou falar pra você, a agenda emocional vence 11. A agenda emocional, obviamente, é o lutador de sumô maiorzinho ali. Não tem como vencer, tá? Então a gente tem que saber lidar com ela. E sabendo lidar com ela, na verdade, é uma grande vantagem para as organizações. Porque ao fazer isso, você consegue gerar mais resultados, melhora a saúde mental da empresa, transforma o ambiente num lugar melhor e certamente isso vai se refletir nos números ali, no balanço e tudo mais, que muita gente fica preocupada e com razão, óbvio, a empresa tem que gerar resultado, não é mesmo? 3 insights sobre saúde emocional. Então, o primeiro deles, importante, estamos falando de segurança social. Então, a sua mente, ela está sempre fazendo algumas perguntas de forma inconsciente, o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Toda vez que eu respondo não a alguma delas, eu entro no processo de ameaça. Logo, às vezes, eu vou usar meu sistema automático, vou fazer aquilo que eu já conheço e vou só me defender. Então, a primeira delas isso é bom para minha sobrevivência? Eu pertenço a esse grupo? Se o meu pertencimento estiver ameaçado, se eu sentir que eu posso ser mandado embora ou coisa do gênero, eu entro no processo de medo e estresse. 2. Minha contribuição é significativa? Aí vem aquela história de propósito que muita gente fala, que é legal, é importante, mas a gente tem que entender que isso tem uma raiz biológica. Eu falo nem psicológica, é biológico. Que é o quê? Se a minha contribuição é significativa e eu sou, de certa forma, reconhecido dentro do grupo, aquilo que eu faço é importante, independente do que seja. Pode ser uma planilha idiota, pode ser alguma coisa que eu estou ajudando a pessoa de uma certa forma, que seja salvando o tempo de alguém, o que quer que seja. Se ela percebe isso, de novo, ela tem a sensação de que ela pertence, de que ela é importante para aquele grupo, e isso faz com que o nível de resiliência dela aumente, tá? E por fim, a gente sempre pergunta se sou eu. Essa é a minha identidade. Eu me vejo aqui dentro. Se eu falar não para alguma dessas coisas, gente, batata, nível de estresse aumenta. Aumenta muito, tá? Então aí muita gente de recursos humanos fica preocupada em fazer um monte de programas malucos. Vamos fazer um Escape 360, vamos fazer, sei lá, uma palestra motivacional de 1 hora, ou coisa. Isso, por mais legal que seja, e eu acho bacana muitas vezes fazer isso, mas não é essa a solução. A gente tem que lidar com uma parte biológica do ser humano, certo? Ou seja, como é que a gente promove reconhecimento interno? Como é que a gente promove a sensação de pertencimento? Como é que a gente promove a sensação de identidade, tá? Para a pessoa que tem a ver com os valores internos que a gente tem na empresa. Então, muita gente de recursos humanos sabe muito bem como trabalhar isso. Como é que a gente trabalha isso por meio do comportamento, tá? Tudo isso é importante. Então, essa é a primeira, segurança social. Tenho isso, já tenho bastante resiliência, tá? Segundo insight, que é o sistema de direcionamento de objetivos que eu falei para vocês. Esse sistema, de novo, é biológico, tá no cérebro aqui, tá? Ele afasta de ameaças e leva a gente de encontro a recompensas. Só que ele pode ser otimizado. É diferente de falar para vocês, olha, vamos definir metas. Definir metas é uma coisa, mas o sistema de direcionamento a metas é algo que funciona com a gente o tempo inteiro. E ele tá ligado com os sistemas dopaminérgicos do cérebro, tá? E outros neurotransmissores, em especial dopamina, que ajuda a gente a regular o nosso comportamento, saber o que eu devo fazer que é bom para minha sobrevivência e para minha prosperidade ou do grupo, e aquilo que não é. Então eu vou entendendo isso, aquilo que realmente me gera essa sensação essa sensação melhor de eu estar conseguindo, ter feito alguma coisa boa e tal, gera a sensação positiva, então eu vou fazer mais. E aquilo que gera a sensação negativa, eu vou fazer menos. É o mesmo sistema que opera quando a gente tem vício, tá? Então a pessoa, por exemplo, que tem vício em droga, ela vai usar o mesmo sistema, ela só vai conseguir o pico de dopamina dela que ela precisa, que é muito bom para ela, se ela, de novo, consumir aquela droga. E qualquer outra coisa que ela faça não vai dar o tanto de dopamina que ela precisa. Então ela otimiza o cérebro, olha que coisa, para conseguir aquilo que vai dar mais dopamina. Terceiro e último insight aqui dessa história, que é a criatividade coletiva. Então, que é o que fala aqui. Então, grandes áreas do nosso cérebro são dedicadas a criar essa conexão entre nós, entre uns aos outros, né? E fazer a gente funcionar coletivamente.
Isso porque nós somos seres sociais, pessoal. Nós não sobrevivemos sozinhos. E a gente quer prosperar em conjunto. Essa é uma qualidade básica de nós, seres humanos, tá? Então isso é importante você entender, que quanto mais a gente fortalecer o grupo, né, criar essa união, mais fácil é da alostase, do equilíbrio do grupo, ser o equilíbrio do estado fisiológico relaxado. Então, se vier algum membro de fora do grupo que está com uma outra mentalidade, que está estressado demais, etc., no geral ele é regulado por esse estado mais relaxado e ele consegue performar melhor, tá? Estamos vivendo num mundo que não tá fácil, a gente sabe disso, tá tendo um monte de coisa acontecendo aí fora que não é legal, aliás, muito pelo contrário, de novo, algumas coisas difíceis. E antes da corda estourar, também do nosso lado, no ambiente de trabalho, a gente tem que lidar com algo importantíssimo para nós, enquanto seres sociais, que é a nossa indiferença em relação ao outro, indiferença em relação ao que o outro está sentindo, o que está acontecendo do nosso lado. E eu não estou falando, vamos salvar o mundo da fome, coisa assim. Se puder, ótimo, faça isso, claro. Mas como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão do nosso lado, né? Porque a gente vive nessa correria, todo mundo fala, estou na correria. A gente fala isso pro cérebro, ele acredita, daí ele acaba não notando o que está acontecendo à volta. O que a gente vê de ambiente tóxico por aí, e aí nós estamos falando, aí o coitado do RH ou dos gerentes e diretores de RH tem que fazer o quê? Criar programas de saúde mental, ajudar as pessoas com psicólogo e tal, mas a gente tem que lidar com isso aqui. Tem que lidar com essas brigas, né? Com o ambiente tóxico, é importante. E a indiferença, ela faz parte da semente disso. A gente passa na rua, ali do lado, às vezes pessoas próximas, nem vê o sofrimento. A gente está tão focado em nós mesmos que a gente não entende o que está acontecendo fora. E a gente acaba achando normal. E é isso que a gente tem que diminuir. Não vamos achar normal. Não vamos achar que, sei lá, vê uma pessoa sofrendo do nosso lado, ou mesmo no ambiente de trabalho, se percebe ali alguma coisa, pode dar o nosso apoio, certo? O que a gente tem que fazer? Então, primeiro, quais são as mudanças que você quer ver no mundo? Ao invés da gente colocar a culpa ou a responsabilidade em entes abstratos, como a empresa, a sociedade, o capitalismo, o que quer que seja, vamos trazer para o nosso dia a dia. O que eu, ou você, no caso, essa pergunta, o que eu posso fazer? Na verdade, como eu posso ajudar? Coloca essa pergunta na sua mente agora, lembrando de tudo que eu falei aqui, de toda essa história da saúde emocional. Então, como você pode ajudar a sua organização, o seu grupo, as pessoas que estão à sua volta, a ter uma saúde emocional melhor? A perceber que são reconhecidos, que têm valor, a entender que, seu desafio está muito difícil, como é que você pode ajudar ele ou ela a cumprir aquilo? Né? Como é que vocês podem trabalhar melhor em grupo? Então, como você pode ajudar? Nós somos o que fazemos repetidamente. Né? A excelência não é um ato, mas é um hábito. Torna essa pergunta um hábito e você vai ver como você vai não só se projetar melhor no trabalho, eu tenho certeza disso, mas também ajudar as pessoas à volta, que é muito importante. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo.